Bom, vamos continuar aqui com o nosso assunto. O último vídeo foi sobre conversão analógica digital. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns sensores, né, alguns elementos que permitem a gente obter informações sobre sobre o ambiente onde o sistema se encontra, né? Aqui a gente tem alguns elementos, né, que fornecem informações em várias categorias, né? Primeira categorização, sensores, vamos dizer assim, ou elementos que fornecem informação no formato digital e elementos que fornecem informação no formato analógico. Lembrando que, por exemplo, o sensor de umidade, esse sensor aqui, ele fornece a informação no formato digital, mas a informação em si é analógica, porque a umidade ela é uma variável física analógica, né? Então aqui, ó, sensor de distância também fornece a informação num formato digital, mas a informação que ele fornece é uma informação analógica. Sensores ópticos, esse aqui também de presença, giroscópio, acelerômetro, câmera. Esse aqui na verdade não é um sensor no estricto senso aí, mas é um módulo de comunicação, né? Ele está meio deslocado aqui desse contexto. Todos esses geram informações no formato analógico. Esse sensor aqui, formato digital. Esse sensor aqui, por exemplo, de temperatura, ele fornece uma tensão que é função da temperatura dele, né, onde ele se encontra. Então, é uma informação analógica, um valor de tensão. Isso aqui basicamente um resistor que como é que eu vou dizer? Flexível, né? Ele se expande e se contrai, né? Essa base aqui, né, se expande e se contrai junto com o corpo no qual ele está colado. E essa base se expandindo ou se contraindo, essas linhazinhas resistivas aqui, isso aqui tudo é só um vai e vem aqui, né? Também acompanha essa deformação, esse é o termo que eu queria, né? Isso aqui é um sensor que se deforma, e de acordo com a deformação dele, ele aumenta ou diminui a resistência, né? Nos terminais dele aqui. Então isso aqui é um resistor que varia de acordo com a forma, né? Onde ele se encontra. E aí você coloca isso aqui numa ponte de Wheatstone, por exemplo, ou num divisor de tensão, para ser mais simples, e você consegue medir essa deformação, por exemplo. Isso aqui é muito utilizado em pontes, né, em estruturas metálicas de grandes construções. Mesma coisa, esse potenciômetro rotativo, você consegue até medir ângulo, né? E esse potenciômetro linear, você consegue medir aí movimentos lineares e esse aqui movimentos angulares. Tá? É só você colocar esses resistores como parte de um divisor de tensão e aí pegar a tensão resultante. Tá? Então são alguns poucos elementos que podem fornecer informação. Informação analógica, seja no formato digital, seja no formato analógico, tá, ok? Então aqui é só um exemplo, como é que a gente pode, a gente tem um microcontrolador, a gente tem sei lá, um Arduino, por exemplo, e eu quero que o Arduino meça a temperatura, né, do ambiente ali, onde eu estou na sala ali e tal. A gente pode usar esse sensor de temperatura, tá? Mas como é que a gente conecta esse cara? Como é que a gente liga isso para... A primeira coisa, a gente tem que saber como é que usa esse cara. Para isso a gente tem que ter um negócio chamado datasheet, né?
Esse cara aqui, o código dele é LM35. Então a gente tem que conhecer as características dele, né? Como é que ele funciona, como é que ele gera essa informação, e para a gente poder usar. A gente vai lá no manualzinho, no datasheet dele, e vê que ele está calibrado para graus Celsius, né? Poderia estar para Fahrenheit, né? Então a gente vai ficar meio maluco. Mas ele está para graus Celsius, ele gera uma tensão linear, isso é bom, de 10 milivolts por grau Celsius. Então a gente sabe que se ele estiver mergulhado em um ambiente de 1 grau Celsius, ele vai gerar aqui uma tensão de 10 milivolts. Se ele estiver mergulhado num ambiente de 10 graus Celsius, ele vai fornecer aqui 100 milivolts. Aí eu consigo transformar isso, né? Quando eu leio essa tensão aqui, eu consigo transformar isso em graus Celsius. A acurácia dele, a precisão dele é de meio grau Celsius, nessa temperatura aqui, né? Então em torno de meio grau Celsius. Ele consegue ler temperaturas de menos 55 a mais 150. Enfim, ele trabalha com tensões de 4 a 30 volts. Essas são as funções, as variáveis, né, as características principais que a gente precisa saber para poder utilizar esse cara, né? Então, alimenta ele de 4 a 20 volts, ou de 4 a 30 volts, né? Normalmente alimenta ele com 5 volts, né? 12 volts, dependendo da tensão do equipamento que a gente está usando. E a saída dele a gente já pode jogar na entrada do conversor analógico digital. Se for eu quero, por exemplo, aqui é o exemplo de um goniômetro que eu fiz. O goniômetro é um equipamento que mede ângulo, né? E eu precisava que o computador medisse o ângulo, né? Não dava para ter um transferidor lá para eu medir, porque eu estava querendo medir o ângulo entre a minha perna e o meu pé. Então, eu fiz isso de que forma? Com um resistor, um potenciômetro desse aqui. O corpo dele eu fixei numa lâmina e o cursor dele eu fixei na outra lâmina, né? E fiz um divisor de tensão, né? E a saída dele, à medida que eu fecho ou abro, né, a posição dessa lâmina em relação a essa, eu giro o cursor dele, e aí ele me altera a tensão de saída aqui. E aí eu fiz uma calibração, né, uma primeira calibração, para mostrar quando ele está os dois juntinhos, 0 grau, quanto é que qual é o sinal de saída. Né. Quando ele está a 90 graus, né, a 45, a 90, fiz uma curva de calibração para depois poder utilizar, para ter alguma precisão nas minhas medições. Então, coisas simples assim a gente pode fazer. Esse aqui eu já comentei, né? É o strain gauge, né? Sensor de deformação, por assim dizer. Isso aqui, essa base aqui é uma fita, vamos dizer assim, né? Que está incrustada nela essa linha de material resistivo aqui, né? E essa fita ela é deformável e tem uma cola, né? E que você gruda isso por exemplo, numa viga uma viga metálica, numa estrutura metálica, e bota esse elemento numa ponte de Wheatstone, né? E você consegue ler aqui, né, a tensão desses dois pontos da ponte, e essa leitura, né, fazendo aquelas contas com esses divisores resistivos aqui. Isso aqui é um resistor também, né? É um resistor que vai variar de acordo com
a deformação da estrutura no qual ele está. E aí eu consigo perceber qual é a deformação na estrutura. Tá? Bastante utilizado em grandes pontes, edifícios, etc. E tal. Então, esses valores, né, essas informações analógicas que esses elementos geram, tem que entrar através de um conversor analógico digital. Né? E os microcontroladores são bons para isso, porque eles têm várias entradas analógicas. Ele já tem, né, o conversor analógico digital, já está aqui dentro. Né? Ele expõe os pinos das entradas, das várias entradas do conversor analógico digital. O Arduino, por exemplo, tem, como a gente já viu. E aquele outro módulo ESP32 também tem, enfim. Fica fácil, é fácil a gente fazer essa conexão aqui. Tá? Uma outra possibilidade é da leitura no formato digital. Né? A gente tem aqui esse elemento aqui, que é um sensor de umidade. Ele lê, a umidade tem lá a sua tecnologia, né, para medir a umidade do ar, mas ele não gera no pino dele aqui uma tensão proporcional à umidade. Né? Ele tem aqui um pré-processamento, ele tem uma inteligênciazinha aqui dentro que faz com que ele gere um trem de pulsos, né, nesses pinos aqui, basicamente aqui no pino 2, né, como está mostrando aqui. Ele gera aqui um trem de pulsos que é, na verdade, uma mensagem serial, né, com os valores da umidade do ar, não só da umidade, como também da temperatura. Né? Ele lê a temperatura e a umidade do ar. Então, a gente precisa ter, de novo, esse cara aqui, quem é esse cara? Qual é o datasheet dele? A gente tem que saber como ele fornece essa informação. Né? Você viu que no outro aqui, nesse sensor aqui, ele fornece a informação através de um sinal analógico, nível de tensão, milivolt. Esse aqui não, esse aqui fornece temperatura e umidade do ar no formato digital, né? Através de um trem de pulsos aqui. De maneira que a gente tem que saber, né, interpretar cada bit. Né? Repara aqui que a gente tem que saber qual é a velocidade dessa comunicação, né? Como é que, ou se o processador é que vai dizer quando é que ele coloca cada bit desse aqui, ou se ele coloca os bits numa frequência, numa velocidade X, né? Aqui está a informação do One Wire Bus. Então, o One Wire Bus é um protocolo de comunicação que a gente tem que saber como é que funciona para poder ler as informações desse sensor. Ok? E aí a gente ainda tem que fazer lá umas continhas. Então, isso é importante, a gente saber como o elemento funciona, de que forma ele nos dá a informação para a gente poder usar o recurso certo do sistema que vai processar essa informação, né? Para a gente poder ler corretamente a informação que ele gera. Aqui é outra. Esse é um protocolo de comunicação proprietário. Esse aqui, o One Wire Bus, já é um padrão de mercado. Esse aqui o cara é proprietário do cara que bolou esse sensor. Né? A gente tem que, num pino desse aqui, a gente tem que dar um pulso, depois esperar um pouquinho e medir esse tempo
nesse outro pino aqui, né? Esse tempo aqui, esse tempo vai ser proporcional à distância do sensor ao obstáculo que ele está medindo a distância. Tá? Então, isso só para exemplificar que a gente precisa, antes de usar, né, saber de que forma o elemento fornece a informação. Porque existem várias formas. Tá? A gente viu 3 aqui. Ok? Aqui para passar rapidamente, informações digitais, normalmente de maior conteúdo, né? mais conteúdo, né? Não só um valor só, mas um conjunto de valores, que é no caso uma imagem. Aqui eu tenho acelerômetro, giroscópio, temperatura, acelerômetro e giroscópio nos 3 eixos, e temperatura, né? Também gera várias informações. Aqui é um modem, na verdade, isso aqui, né? Faz a conexão via Bluetooth. Enfim, aí sim eles usam protocolos mais complexos, protocolos de comunicação mais complexos, né? Como o I2C, a própria UART, a SPI, e a gente não vai entrar nisso aqui, mas só para a gente ter essa noção, tá? Quanto aos acionamentos, a gente falou sobre sensores, né? Quanto aos acionamentos, a gente também tem acionamentos analógicos e acionamento digital, né? Esses aqui são acionamentos analógicos, podem ser analógicos, podem ser digitais também, e esses aqui são digitais. Aqui, ó, as alternativas de acionamento: on-off, ou seja, liga e desliga, né? Eu posso ligar ou desligar um LED ou uma lâmpada. Posso ligar ou desligar um motor, um solenoide, ou eu posso controlar a luminosidade, o brilho, né, dos LEDs ou das lâmpadas, controlar a velocidade de um motor DC. Aqui no caso, motor de passo utiliza uma interface digital, né? Eu posso até ter um movimento proporcional, mas aqui é sempre a interface dele digital. Tá? Aqui posso ter analógico e aqui também. Aqui, só como uma explanação, né? Eu posso o microcontrolador, ele tem os sinais que ele gera são de baixa potência, né? São de muito baixa potência. Então ele não consegue, o máximo que ele consegue é acionar um LEDzinho desse. Não consegue acionar um motor ou uma lâmpada, uma coisa mais que exija mais potência. Então, para isso a gente precisa de circuitos, né, de potência, circuitos que sejam comandados pelo microcontrolador e que forneçam potência o suficiente para os equipamentos que vão ser acionados. Tá? Esses são os casos dos transistores para baixa potência. Os microcontroladores têm muito baixa potência, né? Baixa potência significa que 12 volts, tem uma tensão de trabalho de 12 volts, né, de 5 a 12 volts, e uma corrente aí de 0,1 a 1 volt, a 1 ampere. Né? Então, aí, coisa de no máximo 12 watts, mais ou menos. Para alta potência, existem outros circuitos, né, outros elementos. Nesse caso aqui, por exemplo, para um acionamento on-off ou um acionamento proporcional. Aí isso aqui, né, esses terminais aqui podem estar ligados, por exemplo, em 110 volts, né, e ser comandado por um sinal de baixa tensão aqui, 5 volts, por exemplo. Tá? Para acionar motores maiores, solenoides, por aí vai.
Aqui um circuitinho clássico, né, de on-off para baixa potência, usando um transistor, e aqui para alta potência, usando um relé. Você vê que o relé precisa ser acionado através de um transistor, né? Porque o microcontrolador não consegue acionar direto, só a potência requerida pela bobina do relé já é maior do que o microcontrolador pode fornecer. Então a gente usa aqui tem dois circuitos de amplificação, né, do sinal. O sinal que vem fraquinho do microcontrolador é amplificado pelo transistor para poder acionar o relé, que vai amplificar através dos seus contatos aqui para um sinal de alta tensão. Acionamento proporcional. Bom, variar o valor da tensão entregue ao atuador não é a melhor estratégia. O que quer dizer com isso? A gente pode, se por exemplo, eu quero variar a luminosidade de um LED desse, eu posso variar a tensão, entregar ao LED, se ele trabalha com 3 volts, eu posso variar de 0 a 3 volts, né? E aí regular a tensão para o brilho que eu quero produzir no LED. Funciona? Funciona, mas dá um certo trabalho, né? Se a gente quer tudo que diz respeito a valores analógicos, né, e eu variar com um potenciômetro, por exemplo, a tensão que vai ser entregue a ele, é uma coisa, mas eu não quero variar manualmente com um potenciômetro. Eu quero que o meu dispositivo digital faça isso, né? E nem sempre a gente tem um conversor digital analógico para fornecer. Ou ele é mais custoso ter um conversor digital analógico. Porque eu preciso de um circuito de potência analógico também, né? E aí isso que encarece. Mais fácil é eu utilizar uma técnica chamada Pulse Width Modulation, na modulação por largura de pulso. Essa técnica ela é muito utilizada, né, para controle de velocidade de motor, luminosidade de lâmpadas, algumas lâmpadas, LEDs, etc. e tal. E é o que a gente vai ver no próximo módulo, tá? No próximo vídeo. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo, né? A gente vai ver como é que isso funciona, o pulso do PWM, e a gente vai ver no próximo vídeo de conteúdo, ok? Por enquanto a gente fica por aqui.